Bom dia, queridos irmãos e irmãs, que a graça, a paz de Cristo Jesus, o Senhor, estejam com todos nessa manhã maravilhosa. Que o Espírito Santo esteja acolhendo a cada um e que possamos abrir nossas mentes, nossos corações para receber a palavra do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus os abençoe. Leitura bíblica, texto de Apocalipse, versículo 8 do capítulo 4, que diz assim: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Vamos nos colocar em pé para termos um momento de oração, de adoração. Vou convidar nosso irmão Ribeiro para nos elevar a Deus neste momento. Senhor nosso Deus, Pai bendito, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como irmãos para honrar e louvar o teu nome. Nós queremos, Senhor, ser iluminados pelo teu Espírito Santo em nossas mentes e corações, para que possamos ter um culto agradável e tudo em honra do teu nome. Em nome do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar Deus está no templo, CTP número 2. Deus está no templo, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhemos, servos consagrados, reverentemente, ao Santíssimo adoremos. Com amor e favor, santo e compassivo, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos pagado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício que expiou o vil pecado. Escolheu e sofreu o cruel suplício. Cristo está no templo. Venho combatendo esplendor divino, nossos corações habita. Ó paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, ó Trindade Santa, vem ocupar o templo. Vamos fazer todos juntos a leitura do Salmo de número 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.
sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e tudo os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Os irmãos podem se assentar. Passamos ao nosso momento de confissão de pecados, inspirados no texto de Isaías, capítulo 6, verso 5, que diz assim: Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vamos ter alguns momentos de oração silenciosa. Vivemos num mundo agitado, num mundo cheio de coisas que tiram a nossa atenção, que tiram a nossa comunhão com Deus. E este é um momento do nosso culto em que nós podemos nos aproveitar deste silêncio para nos conectarmos com o Senhor através da oração. Vamos confessar a Ele os nossos pecados, pois pecamos todos os dias por pensamento, por atitudes, por omissão. E este é um momento em que nós podemos aproveitar no nosso culto para nos achegarmos ao altar do Senhor e pedirmos que Ele nos perdoe. Oremos silenciosamente durante o momento de oração. Nosso conjunto musical também irá tocar uma música para nos inspirar e para podermos elevar a Deus as nossas orações. Oremos. Porque Deus perdoa os nossos pecados, nós estamos felizes e vamos louvar a Deus por isso. Por isso, vamos nos colocar em pé para cantarmos ao Senhor.
Bom dia, igreja. Graça e a paz estejam com vocês. Vamos adorar ao nosso Deus com hinos, com cânticos espirituais. Hoje, de acordo com o nosso calendário, é o domingo da Trindade, o domingo que nós celebramos que Deus existiu desde sempre como Deus Pai, que um dia cumpriu sua promessa de enviar seu Filho, Deus Filho, e como lembramos domingo passado, no dia de Pentecostes, Deus não nos deixou desamparados, deixou o teu Santo Espírito conosco para que habitasse no coração de todo aquele que nele crê, e louvado seja Deus por isso. Louvamos e amamos a Deus porque Ele é Deus Pai, Deus Filho que se fez homem e Deus Espírito, que está nesse lugar, está nesse momento aqui, aquecendo nossos corações, aprimorando o nosso louvor, para que assim seja e Deus o receba como um aroma suave e agradável. Vamos orar a Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vamos louvar. voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Somos fruto dessa criação, homens e mulheres caídos,
mas pela graça de Deus um dia fomos restaurados. Ansiamos agora a vinda gloriosa do Filho do Homem, que está perto, mais perto do que nunca. Cada dia que se passa, a vinda do Filho de Deus está mais próxima. Vamos nos preparar, irmãos, para essa vinda, nos preparar para receber o Rei da Glória, que virá como um relâmpago, rápido, e assim seremos todos assuntos ao céu. E tão rápido como foi a vinda dele, tão rápido assim o veremos face a face. Louvado seja Deus por isso. Vamos orar com louvores ao nosso Deus. Entradas eternas.
levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos dizer o nome do Rei. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar adorando a Cristo. Enquanto o Senhor Jesus não vem pelas portas de Jerusalém, somos habitados pelo Santo Espírito de Deus. Vamos continuar pedindo para que o Espírito venha, renove o nosso coração, jogue fora tudo aquilo que não serve, tudo aquilo que não é digno de estar dentro do templo do Espírito Santo. Somos a morada do Espírito de Deus e assim devemos agir. Por sermos morada do Espírito, o louvor que vem de dentro de nós há de ser santo, há de ser correto e há de ser único e exclusivamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que habita dentro de você, de mim, de todos nós, graças a Deus. Vamos cantar. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas.
Espírito, vem restaurar nossas vidas. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor. Nós acabamos, Senhor, de louvar, Pai, e pedir que o Senhor venha, ó Pai, restaurar nossas vidas, nos encher com Teu Espírito Santo. Ó Pai, nós clamamos, ó Pai, para que isso aconteça em nossas vidas verdadeiramente, Senhor. Que Teu Espírito Santo transborde em nossos corações. Que por onde nós passarmos, ó Pai, a Tua presença vá conosco, ó Pai. Que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, algo novo possa acontecer, que as pessoas venham ver a Ti em nós, ó Pai, que o brilho do Teu Espírito Santo resplandeça em nós todos os dias das nossas vidas, ó Pai. Por isso nós pedimos, ó Pai, humildemente, venha Espírito Santo, venha encher nossos corações, nossas vidas. Usa-nos, ó Pai, no decorrer dessa semana, que nós possamos proclamar, ó Pai, o Teu Evangelho, o Teu amor em todos os lugares, ó Pai. Que nós não sejamos, ó Pai, egoístas de guardar, ó Pai, esse amor tão maravilhoso que o Senhor tem apenas para nós, mas que nós possamos transbordar, ó Pai, do Teu amor, do Teu Espírito em cada lugar, para cada pessoa. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. 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 Vamos sentar, irmãos. Este é o nosso momento de dedicação, de vidas e de ofertas, inspirados no texto de Romanos, capítulo 11, verso 36, que diz assim: por meio dele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Neste momento nós trazemos aqui ao altar de Deus as nossas ofertas, os nossos dízimos. Sabemos que os irmãos fazem isso hoje praticamente de forma remota, através do Pix da igreja, mas este é um momento em que nós consagramos esses depósitos, essas transferências no altar do Senhor. Também é um momento em que nós podemos consagrar as doações para a cesta básica da igreja, doações para o bazar, nosso bazar diaconal, bazar social da igreja se aproxima, será no dia 20 de junho, então nós temos praticamente aí menos de 20 dias, né? Hoje é dia 31, então vamos dizer aqui que temos praticamente 15 dias para trazer as doações para o bazar, que vai ajudar aqui a nossa comunidade. Então os irmãos aproveitem, essa semana nós teremos um feriadão aí, então aproveitem para dar aquela última olhada aí nos armários, dar uma checada para trazer as doações para a igreja, porque o bazar será no dia 20 e ainda precisamos de mais doações dos irmãos. Nós vamos cantar o cântico 247 do CTP, a primeira e a quinta estrofes, que é Minha Vida Consagrada. Enquanto oramos, os irmãos que tiverem alguma doação para trazer aqui à frente, este é o momento para fazermos isso.
para a gente neste momento de consagração. Santo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por estar na tua casa nesta manhã. É muito bom, Jesus, é o melhor lugar de se estar, Senhor, na tua casa, diante do teu trono, Pai, diante da tua cruz, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo por tudo que tu nos dás, por tudo que tu és, por tudo que tu representas nas nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela doação das pessoas, ó Pai, pela gratidão que há nos corações, ó Pai, em te oferecer as nossas vidas, ó Pai, te oferecer a nossa vida financeira, te oferecer, ó Pai, os nossos dons, os nossos bens, os nossos talentos. Obrigada por tudo, Jesus. Fica conosco no decorrer deste culto, fala ao coração de cada um de nós, que possamos sair daqui, ó Pai, renovados por Ti e pelo Teu Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nosso momento de intercessão e gratidão, momento em que os irmãos podem se manifestar, pedindo para que nós, todos juntos, como igreja, oremos neste momento. Eu começo falando da nossa irmã Claudete. Ela está em viagem a Salvador, está indo para um congresso do Corpo de Psicólogos Cristãos, e ela pede para que a igreja ore por ela, pela sua viagem, pela sua participação no congresso. Então vamos nos lembrar da nossa irmã Claudete. Algum irmão ou irmã tem algum pedido? Gostaria de... A Márcia. Eu gostaria de pedir as orações dos irmãos em favor do Anthony, o bebezinho do Antônio Marcos. O Antônio Marcos recebe cesta básica aqui com a gente. Ele não tem nem um mês, já passou por 2 cirurgias, e eu fui informada, encontrei com ele na quinta-feira, e o Antônio Marcos me disse que ele vai para casa com sonda, porque ele é muito pequeno ainda, muito novinho, para poder fazer a cirurgia definitiva, eles são bem humildes, bem carentes. Inclusive ele me pediu se alguém tivesse um carrinho para doar. Então estou fazendo aqui apelo dos irmãos, às vezes a gente conhece alguém que queira doar um carrinho, e orar pelo bebê, tão novinho, que está aí passando por essa situação. Muito bem. Domingo passado nós nos lembramos, e hoje vamos nos lembrar de novo do pequeno Anthony. Mais algum irmão? Aqui no fundo. Bom dia, eu gostaria de pedir para o Valdez Mendes da Silva. Ele tem o vício da bebida, agora ele está desempregado e ele precisa muito de oração, Ele também é irmão, ele é batizado, mas ele está disperso da igreja. Repete o nome dele? Valdez Mendes da Silva. Vamos orar então, para que Deus esteja operando na vida dele. Mais algum irmão? Uma irmã? Me lembro também do pastor Gessé. O pastor Gessé não estava bem na semana passada, estava com um pouco de dificuldade aí, estava bastante fraco, e na quarta-feira ele passou no médico para fazer o seu exame pré-quimioterapia, e conversando com o médico resolveu que ele deveria descansar mais uma semana, e a quimioterapia então ficou para essa semana que vai entrar. Mas graças a Deus, Deus é maravilhoso. Essa intervenção do médico, essa conversa com o médico, mudou a medicação. O pastor Gessé conseguiu se recuperar, Esses dias conversando com ele, ele disse que cada dia ele tem acordado melhor, mais disposto, mais forte. Então foi a providência de Deus mesmo que colocou ele de descanso esta semana. Não sei se quinta-feira, que é feriado, eu não perguntei para ele, mas teoricamente ele faria a sua 5ª sessão de quimioterapia nessa quinta-feira. Então vamos orar. Depois dessa última sessão, ele passará por exames para poder ser analisado aí o progresso do seu tratamento. Então vamos nos colocar em oração para que o pastor Gessé passe por mais essa sessão e que seus exames possam revelar aí uma efetiva
melhora no seu quadro. Então, continuamos colocando o Gessé em oração. Está escrito aqui no boletim que dia 2 é aniversário da Edna, né? A Edna tem manifestado aí que tem sentido muita falta da igreja, das irmãs, dos irmãos, de vir à reunião de oração. Então, vamos nos lembrar da Edna, que faz aniversário dia 2. A Irene faz aniversário dia 5. Sei que é uma data bem redonda, hein, Irene? Mas não vou falar, não. Depois os irmãos perguntem para a Irene quantos anos ela vai fazer. E também tem a Flávia Milani também faz aniversário no mesmo dia que a Irene. Então vamos nos lembrar desses irmãos. Ainda tem mais um motivo, a Rita. Falando na Edna, ela não esteve bem essa semana, né? Eu tive um contato com ela, acho que na quinta-feira, ela passou por um problema de arritmia, né? E também carece das nossas orações. É verdade. A gente ora muito pelo pastor, né? E às vezes esquece de orar pela sua companheira ali, que é a Edna, que tem estado ao seu lado, firme ali, né? E de vez em quando a gente, né, sente, né? Não tem como. Por mais forte que seja, chega um dia que o coração realmente aperta, né? E a Edna, então, teve esse mal-estar aí na quinta-feira, mas também, graças a Deus, se recuperou, mas também carece das nossas orações. Mais alguma mão aí? Mais alguma irmã? Eu só lembrando que também já está no boletim, hoje é aniversário de casamento, né, da Marilene e do Danilo, nosso baterista. Isso, muito bem. E hoje também é aniversário do Ricardo Gasparini, filho da Jair. Filho da Jair. Muito bem, vamos orar por todos esses irmãos que completam aniversário de casamento. Que Deus esteja com todos nesse novo ano de vida, de relacionamento. Vamos nos colocar em pé. Vou pedir para o pastor Reginaldo para que ele ore neste momento de intercessão e gratidão. Deus de todas as providências, que conhece de antemão as nossas necessidades, já conhecia os pedidos, conhece, ó Pai, a necessidade de cada um. Pedimos a tua intervenção, Pai, clamamos que o Senhor esteja em cada caso que foi anunciado nesta manhã, nesta igreja, ó Pai, aquela criança que precisa, ó Senhor, do teu auxílio, aquele rapaz, ó Senhor, que está entregue à bebida alcoólica. Senhor, liberta ele em nome de Jesus, ó Pai. Pastor Gessé, ó Pai, abraça, Senhor, essa vida que o Senhor um dia chamou, que o Senhor um dia escolheu para ministrar a palavra, juntamente com a sua esposa, ó Pai, a Edna, que o Senhor esteja com eles nesse momento, ó Pai, com as demais pessoas que aqui também estão, e também com os aniversariantes de casamento, e ó Pai, que o Senhor derrame a tua maravilhosa graça sobre todos, ó Pai. Sabemos que de ti sempre precisamos e nada podemos sem a tua intervenção. Abraça o Senhor com o teu abraço de amor, de carinho, derrama cura, derrama restauração no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. As crianças. Eu também estou com vergonha, pode vir, fica com o meu lado aqui, ó. Deixa ele à vontade. Olha quantas crianças.
Você veio fazer eu passar vergonha? Maravilha, né? Criança é criança, coisa maravilhosa. Eu sou criança até hoje. Sou criança. Né? Meu filho sempre fala assim, meu pai tem problema. Ele fala assim, nossa pai, você é autista. Você é... Né? Mas é que eu aprendi assim, desse jeito. E quem sabe um dia eu vou ser idoso. Né? Mas, o que vocês aprenderam hoje? Vixe, não sei não. Jornada do apóstolo Paulo. Eu não falo um pouquinho dele hoje. Um trechinho que ele tem a nos ensinar. Ele sempre tem a nos ensinar. Tá? Mas eu sei que vocês aprenderam, viu? Vocês estão com vergonha também. Né? Eu também estou. Vamos orar por essas crianças maravilosas, pelas suas famílias, né? Que Deus sempre esteja derramando ricas bênçãos sobre elas. Senhor, nosso Deus e Pai querido, essas crianças aqui estão à frente, ó Pai, aprendendo de Ti, louvando o Teu nome, ó Pai, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua bênção, que o Senhor esteja sempre olhando para elas, Deus, protegendo desse mundo tão mal, das garras do inimigo, e fortalecendo, dando sempre sorriso, dando sempre alegria e derramando sonhos de Deus em cada coração. Abençoa os seus familiares, abençoa a igreja, que a igreja sempre tenha prazer de ensinar e sustentar cada uma dessas crianças. Bem sabemos, ó Pai, que criança dá trabalho, criança, ó Senhor, é assim, mas que tenhamos paciência, amor e dedicação para cada uma delas. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de um dia nós também podermos ter sido crianças. E obrigado por termos essas crianças ao nosso lado. Assim oramos no nome precioso de Jesus, o Senhor. Amém. Nesta manhã conosco, o reverendo Reginaldo Almeida Ferro, já esteve conosco outras vezes, e no domingo passado nós fizemos o anúncio oficial aí para a igreja, que o reverendo Reginaldo será o nosso pastor titular nos próximos 2 anos, a partir de 1º de janeiro de 2027. Algumas pessoas falaram, pastor Reginaldo já vai vir? Não, pastor Reginaldo tem compromisso com a igreja dele em São Bartolomeu, assim como nós temos compromisso com o pastor Gessé até 31 de dezembro de 2026. Nosso pastor titular até o final do ano é o pastor Gessé, nosso pastor auxiliar até o final do ano é o pastor Marcelo. Reverendo Reginaldo será o nosso pastor a partir de 1º de janeiro de 2027. Então, pastor Reginaldo, leve o nosso abraço à sua igreja em São Bartolomeu, e que o Senhor abençoe o senhor, sua família. O pastor está acompanhado da sua esposa Vânia, seu filho Mateus, estão sentados ali atrás do Baldini. Então, nós também estendemos o nosso abraço à sua família, e que Deus os leve em segurança de volta para Minas. E provavelmente nós só nos veremos em janeiro, né? Então, os irmãos aproveitem hoje a passagem do reverendo Reginaldo aqui pela igreja, aqueles que quiserem conversar com ele depois na saída, no cafezinho. O pastor Reginaldo trouxe uns queijinhos de Minas, então quem veio à escola dominical teve esse privilégio de degustar aí um queijo de Minas direto da fonte, né, direto de Minas. Então, nós aproveitamos aí o cafezinho para confraternizar um pouco também com o reverendo Reginaldo e sua família. Vamos ouvir a palavra que Deus nos preparou para esta manhã através do seu servo. Prazer muito grande estar novamente com os irmãos,
maravilhosa. E vamos, assim, nos preparar para aquilo que Deus tem para os nossos corações. Filipenses 3, 12, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, oração de intercessão. Eu convido a minha esposa Vânia que nos eleve a Deus nesta oração. Amém. Glória seja dada a nós. E hoje nós vamos falar um pouco de superar o nosso passado. Quando você olha para o seu passado, as situações a quais você lamenta, você é alguém que diria, se fosse hoje, eu teria feito diferente? Acredito que muitas coisas nós teríamos feito diferente. Acho que já passou isso na nossa vida. Se fosse hoje, se eu tivesse a experiência de hoje, eu não teria feito desse jeito. Mas passou. E a única pessoa que pode dizer que não tem do que se arrepender é alguém que teve uma vida perfeita. E como nenhum de nós teve esta vida perfeita, sempre temos alguma coisa a lamentar. Sempre tem alguma coisinha que ficou para trás. Mas o passado pode ser um lugar de aprendizado, mas nunca de moradia. Não podemos ficar no passado. Há pessoas vivendo aprisionadas por lembranças, culpas, traumas, fracassos e até de antigas glórias. Ontem, muitas vezes tornou-se uma prisão que é invisível. Não vemos, mas ela está aprisionando. A verdade, igreja, é que nos lamentamos muito de coisas que fizemos e não deveríamos ter feito, e de coisas que não fazemos, mas deveríamos ter feito. Se eu tivesse essa oportunidade de voltar ao passado, várias decisões que eu tomei equivocadamente, não as faria outra vez. Mas voltar ao passado ou ir para o futuro é só lá naquele filme, De Volta para o Futuro. E filme é filme. Quantas vezes eu já imaginei entrar naquele carro mas não dá certo. Não é assim que funciona. Por falar no passado, eu gostaria que me permitam expor a letra de uma música secular, mas não é para cantar não, tá gente? Só vou expor essa música, que ela
tem muito a ver com isso que nós vamos falar. Aí alguém vai falar assim, não, o pastor deve gostar muito de música, a última vez foi com Van Halen, agora ele quer falar sobre a música do Titãs. Não, não é isso não, é que ela faz parte, tá? Mas vocês lembram daquela música do Titãs, Epitáfio? Né? Eu lembro quando eu ouvi aquela música da primeira vez, eu falei, será que esse cara está falando alguma coisa comigo? Né? Que todo mundo se encaixa naquela música, né? Mas ela reflete bem esse sentimento de que o nosso passado poderia ser diferente. E diz assim a música, não é para cantar aí na lição de casa não, tá? Só para eu lembrar, ele diz assim, deveria ter amado mais, deveria ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. E ele diz ainda, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Aí ele entra no coro, só que o coro dessa música é que não dá para concordarmos, né? No coro diz assim, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. E a verdade é que o nosso futuro não está no acaso. Quem vai nos proteger em nossa caminhada é o Deus que nos ama e que nos deu a vida por nós. Acredito que há muitas pessoas que trazem em si um grande peso por causa de coisas que fizeram lá no passado. E a maior lição que podemos aprender hoje é como podemos superar o nosso passado. O apóstolo Paulo escreve essa carta, preso em Roma, estava ele na prisão, mas curiosamente fala mais sobre avanço do que sobre cadeia. Seu corpo ali estava preso, mas sua mente, o seu espírito continuavam correndo para Deus, buscando a Deus. Se voltarmos um pouco antes de conhecer Cristo, Paulo carregava um passado, digamos, pesado, não é verdade? Perseguidor da igreja, aprovador da morte de Estevão, era um religioso extremista, um homem violento, arrogante. Mesmo assim, Deus transformou a sua história. Paulo entendeu uma verdade poderosa. Quem vive olhando apenas para trás, perde a direção do futuro. Muitos não conseguem avançar, sabe por quê? Porque vivem presos ao pecado antigo. Não conseguem avançar porque carregam culpa. Não conseguem se perdoar. Estão ali emocionalmente amarrados a perdas. Ou permanecem vivendo das conquistas de ontem. E o passado ele pode produzir dois perigos, pelo menos. Um é a dor do fracasso e outro é o conforto das antigas vitórias. Os dois podem impedir o crescimento espiritual. E Paulo assim mostra que
vencer o passado exige atitude espiritual, decisão emocional, perseverança diária. Eu quero citar alguns fatos aqui que vão nos ajudar a superar o passado para continuarmos em frente. Estejamos insatisfeitos com a nossa posição. E ele diz lá, não que eu já tenha recebido isto, ou que tenha obtido a perfeição. Paulo era apóstolo, Paulo era missionário, Paulo um grande teólogo, Paulo foi um fundador de igrejas, homem usado em milagres, mas mesmo assim ele declara, eu ainda não cheguei aonde preciso chegar. Há uma santa insatisfação aí que produz crescimento. Lá no mundo greco-romano, os atletas jamais podiam diminuir o ritmo antes da linha final. Eles tinham que continuar. Um corredor satisfeito antes do término da corrida perdia, era derrotado. Então Paulo usa exatamente essa figura, que a acomodação é inimiga do crescimento espiritual. E como é? A verdade, irmãos, é que muitas pessoas pararam de orar. Muitos crentes que pararam de buscar a Deus, pararam de aprender, pararam de crescer, de sonhar em Deus. E assim o conformismo é uma anestesia espiritual. E a insatisfação de Paulo não era a rebeldia, era fome espiritual. Ele entendia que ainda há mais em Deus, ainda há mais maturidade, ainda há mais intimidade, ainda há mais transformação. E a verdade é que quem se acomoda começa a viver do passado. Israel viveu isso lá no deserto. Sentiam saudade do Egito porque perderam a visão de Canaã. E quem perde a visão do futuro volta emocionalmente ao passado. Nunca pense que já chegou. Enquanto houver vida, Deus continua trabalhando. Não viva apenas nas experiências antigas. O Deus que operou ontem continua operando hoje. Crescimento espiritual exige movimento. Água parada cria lodo. Cristão parado cria frieza espiritual. Talvez hoje estejamos acomodados, conformados, espiritualmente estacionados, mas hoje Deus está despertando novamente uma fome espiritual para todos nós. Ainda, em um segundo ponto, nós precisamos esquecer do nosso passado. E ele diz, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo não está falando aí da perda literal da memória. Ele fala sobre não viver controlado pelo passado. O corredor que olha para trás, ele perde a velocidade, perde a direção. E na corrida espiritual, olhar continuamente para trás produz atrito.
Paulo tinha motivos para viver aprisionado. Quais? Culpa pelo passado, dores, perseguições, prisões, rejeições, cicatrizes emocionais. Mas ele decidiu não transformar o ontem em corrente, não deixou o passado aprisionar. Existem pessoas presas ao passado por diversas razões. Aquelas pessoas que dizem assim, é que eu errei demais. Prisão da culpa. Pessoas que se acham vítima, olha, fizeram algo terrível comigo. Prisão do trauma. Outras que dizem assim, olha, eu nunca fui valorizado. É a prisão da rejeição. Pessoas que dizem assim, naquela época eu era usado. É a prisão das antigas glórias. Mas tem até experiências boas que podem impedir novos começos. Existe a insatisfação das pessoas que é nociva e prejudicial. E essa insatisfação é perigosa quando colocamos sobre outros uma expectativa acima da realidade. Todos, na verdade, estão em busca do ideal perfeito. Não é verdade? Marido perfeito, esposa perfeita. Algumas igrejas procuram um pastor perfeito. E não olhe para mim. Igreja perfeita é a coisa que mais se procura. Depois o presbítero passa o endereço da igreja perfeita para vocês. Irmãos perfeitos, é a busca dos irmãos perfeitos. Culto perfeito. É tanta coisa, né? Em alguns casos, a insatisfação do cristão está relacionada com uma percepção errada de quem é Deus, uma percepção errada da vontade de Deus. Quando assim acontece, o cristão, ele encontra-se sem a perceber no caminho do esgotamento espiritual, sem se aperceber, ele está entrando na murmuração, está entrando num tempo de ingratidão. E Deus não nos chama para viver um museu espiritual. Há pessoas vivendo apenas de fotografias espirituais antigas. Mas Deus é Deus de novidade, de novo cântico, de nova história, de nova caminhada, de nova estação. E quando eu digo aqui que fotografias, vivem de fotografias espirituais antigas, às vezes eu olho lá umas fotografias antigas e eu olho para aquelas fotografias e falo assim, só pela glória de Deus. Vocês têm uns álbuns lá? Vocês olham lá e falam assim, Jesus, toma conta. Os cabelos diferentes, roupas diferentes, hábitos diferentes. Eu tenho uma foto lá, que cabelo mais cheio. E o meu filho, uma vez, quando ele cresceu, ele olhou e falou assim, nossa, pai, que diferente. Seus amiguinhos não riam de você? Aí a gente olha aquelas fotos assim, né? Às vezes alguém mostra a foto e olha aqui. Aí você fala assim, essa é você? Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, melhorou bastante, né? Ou então diz assim, o tempo foi terrível com você. Mas de qualquer forma a gente olha aquelas fotos antigas e a gente fala assim, Jesus, né? Como as coisas mudam. E tem gente que também vivendo daquele passado, ou presa naquele passado. Gente, o nosso passado precisa ser colocado nas mãos de Deus. Aquilo que nós não entregamos para Deus continua pesando dentro de nós.
E a verdade é que o inimigo usa o passado para nos acusar. Ele está dizendo lá, você não tem condições de mudar. Ele diz lá no fundo do nosso coração que você não merece. Ele está dizendo, ó, Deus não te ama tanto, Deus não quer te usar. Mas Cristo apenas perdoa os nossos pecados, não acolhe. Ele também restaura identidades. E como restaura? Vejam que o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes, o seu passado parecia ali definido, mas Jesus restaurou, transformou aquele homem em pregador de Pentecostes. O fracasso não foi o capítulo final na vida de Pedro. Nós não podemos alterar o passado, isso é verdade. Ninguém pode alterar o passado, mas Deus pode remir a nossa história, porque o sangue de Cristo é maior do que o ontem. Ainda prosseguindo para os ensinos do apóstolo, ele diz no versículo 13 e 14, prosseguir para o alvo. E a vida cristã não é imóvel, não é parada, é movimento contínuo. A palavra que ele usa ali, prossigo, transmite a ideia de perseguição intensa, de esforço contínuo, de corrida determinada. Nos jogos gregos, o atleta, ele fixava os olhos na linha de chegada, porque qualquer distração poderia custar a vitória. E Paulo ensina que quem deseja vencer espiritualmente precisa manter o foco. Precisamos manter o foco. E Paulo declara: uma coisa eu faço. Olha, uma coisa eu faço. Paulo tinha descoberto o segredo do poder da concentração. Eu darei minha vida por uma só coisa. Veja essas duas palavras, uma coisa. Interessante, né? Lembra-se daquele jovem rico que foi falar com Jesus? Depois de dizer que havia cumprido todos os mandamentos, Jesus declarou a ele o quê? Uma coisa te falta. Uma coisa. Uma coisa. Paulo queria dizer: eu tenho um alvo, e eu vou fixar os meus olhos nesse alvo. Tudo quanto faço visa alcançar esse alvo. Um só alvo, um só objetivo. Era isso que ele estava dizendo. Muitas vezes nada alcançamos porque atiramos em todas as direções. Concentração, foco é o segredo do propósito. Por isso nós não podemos perder o foco. O alvo do apóstolo Paulo não era material, não era riqueza, não era fama. Ele não queria posição, ele não estava em busca de reconhecimento humano. O alvo dele era Cristo. Existem distrações que tentam nos barrar, nos parar. São pessoas, são críticas, opiniões, as circunstâncias que tentam nos barrar, lutas, crises, decepções, pecados recorrentes, que são coisas que tentam nos prender novamente. Há também o cansaço espiritual, pessoas cansadas da caminhada, do dia a dia. Mas Paulo diz: prossigo.
continuar mesmo ferido, chorando, mas caminhando, cansado, mas caminhando, decepcionado, mas caminhando, sem entender tudo, mas caminhando. Deus honra quem não desiste. José do Egito, lembram? Prosseguiu no cárcere, foi em frente. Davi prosseguiu nas cavernas. Jó prosseguiu na dor. Não podemos desistir. Há um alvo eterno. Paulo entendia: esta terra não é o destino final. Existe um prêmio eterno preparado por Deus. Eu fiz uma brincadeira na escola dominical: quem quiser ganha ponto já vai para o céu hoje, não quiser vir. Não, hoje não, pastor, deixa. Mas a gente brinca assim, mas a gente precisa pensar. Às vezes nossos planos estão nas coisas, na vida. Temos esses planos e ficamos deixando a vida eterna para depois. A gente tem que começar a pensar um pouquinho mais na vida eterna. Sabe quando que vai chegar a vida eterna? Ela já chegou. Ela já está ao nosso lado. Eu estou aqui, pensou? De repente eu estou aqui, aí você diz: o pastor Reginaldo morreu. Mas ele estava ontem conosco. Mas não está mais. Onde que ele está? Está na vida eterna, esperando vocês. É assim a vida. Nós fazemos muitos planos e muitas vezes não estamos fazendo o plano para a vida eterna. Não pare agora. O céu ainda está diante de cada um de nós. O quarto e último ponto é que ser determinado em nossa paixão, e ele diz lá: uma coisa eu faço. Paulo demonstra foco absoluto, ele não estava dividido emocionalmente. A expressão ali indica concentração total. Paulo tinha muitas experiências, mas apenas uma prioridade: cumprir o propósito de Deus. Vivemos uma geração, gente, distraída. Muitos começam, poucos terminam. Muitos se emocionam, poucos permanecem. Muitos iniciam correndo e terminam parados. Que coisa! Paixão espiritual produz constância. Quem ama profundamente persevera, insiste, continua, não abandona facilmente. Paulo não servia a Cristo por obrigação, ele servia por paixão. O amor por Cristo era o combustível da sua perseverança. E assim, quem tem propósito supera o passado. A paixão por Deus nos tira da paralisia. Há pessoas sobrevivendo espiritualmente quando poderiam estar vivendo intensamente em Deus. Mais um exemplo: Maria Madalena. Lembra Maria Madalena? Ela tinha um passado marcado, mas a sua paixão por Jesus mudou completamente a sua trajetória. E quem é alcançado profundamente por Cristo nunca permanece igual. O que tem ocupado o centro do nosso coração, igreja? Quando Cristo volta a ser a nossa grande e maior paixão, o passado perde força. Aí ninguém quer mais andar naquele carro que volta no passado, que vem para o futuro para se ajeitar a vida.
Deixa o passado lá. Você pode esquecer seu passado, pode focalizar no futuro, pode estabelecer alvos, mas exigirá mais do que inspiração, mais do que transpiração para chegar ao lugar onde você deve estar. Isso exigirá determinação. E você vai ter aquela vontade de ferro para dizer: eu ainda irei para onde eu devo ir. Eu estarei onde Deus quer que eu esteja. Vocês veem como as pessoas têm desistido das coisas com facilidade? Nós estamos assim numa geração de desistência, né? Vocês podem ver pelos casamentos, tem durado muito menos, não é verdade? Como tem desistido, né? Às vezes divorcia, separa da mulher só porque ela queimou o arroz, deixa do marido, não quero mais esse casamento porque ele tem deixado a toalha molhada em cima da cama. E às vezes está acontecendo conosco também. Não podemos desistir. Temos desistido com facilidade. E para encerrarmos, queridos irmãos, Paulo nos mostra que superar o passado não acontece assim, automaticamente. É uma decisão diária. Não se acomodar, não viver preso ao ontem. Continuar avançando, manter a vida, manter a paixão por Cristo. O passado pode explicar aí algumas feridas, mas não pode definir o nosso destino. Em Cristo há recomeços, em Cristo há restauração, em Cristo há esperança, em Cristo há futuro, em Cristo há vida e vida eterna, vida para todo sempre. Eu penso assim, quando chegar no céu, e eu com um carnezinho assim, onde que paga isso? Não paga nada aqui não. Onde é o caixa automático? Não precisa mais. Tem sinal vai aqui? Não precisa mais disso. A gente vai estar livre de tanta coisa. Muitas pessoas ainda carregando culpas, vivendo de memórias dolorosas, pessoas espiritualmente paralisadas, pensando que tudo terminou, mas Deus está dizendo: levante, prossiga. Saiba, o Senhor não terminou a sua história em nós, é mais um recomeço. Deixa o seu passado no altar do Senhor. Entregue as suas dores para o nosso Deus. Rompa com a culpa. Volte a sonhar. Retome a sua caminhada espiritual. Porque quem prossegue em Deus transforma cicatrizes em testemunho, transforma lágrimas em crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe ricamente. O passado fica no passado. Tem coisa bacana lá no passado também. Tem coisa que dói. Mas não vamos ficar no passado. Eu fico pensando, né? Muitos times de futebol não são indo falar assim das glórias do passado. Tem que ter um hino que diz assim: olha as glórias do passado, foi isso, foi aquilo, e a gente acredita, né? Por isso que meu time, a gente vive de glórias do futuro. Tudo bem que pode ser que nunca vá chegar, mas a gente tem que sonhar, gente. Nós temos que sonhar. Então, a gente sonha com o título do time, a gente sonha com a nossa posição social, com a casa própria, a gente sonha com coisas melhores. Não tem um espaço para a vida espiritual?
Nossa vida espiritual não pode estar estagnada. Não pode. As pessoas pararam de sonhar, pararam de orar. Estão vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários bancos vazios. Vocês perceberam? Vários bancos vazios poderiam estar cheios. Como nós podemos preencher essas vagas? Começa com oração. Quando nós olhamos e falamos, é assim mesmo, nós estamos presos ao passado. Eu gosto de um cântico antigo, é do tempo do irmão, né? Ele diz assim: se começarmos a orar, esse templo treme. Temos que começar a orar. É pela oração, falando com o Senhor, que as coisas mudam. Se ficarmos apenas murmurando, lamentando, nada vai acontecer. Que Deus abençoe, gente. Eu estou de olho no futuro. Eu estou de olho no amanhã, ainda com os pés no hoje. Não estou vivendo o futuro, só estou sonhando com o futuro. Deus já está nesse futuro, eu não estou ainda. Mas Ele tem nos motivado. E eu gostaria de motivar a igreja para um futuro melhor. Né? Mas não é para 2027, é para amanhã. Amanhã, segunda-feira, a gente já começa a perseverar. E eu estou junto com vocês em oração. Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde e não desistam jamais. Continue a orar, continue a perseverar. Só para terminar, uma história do presbítero Samuel. O presbítero Samuel, ele é presbítero lá na QPI do Alto de Vila Maria. A mãe dele orou mais de 10 anos pela conversão dele. E orou, e o Samuel fora da igreja. Mas aí, a mãe morreu. Acabou o sonho? Depois que ela morreu, mais de 5 anos à frente, Samuel entrou na igreja, gostou, se tornou membro. Hoje ele é presbítero, um homem abençoado de Deus. Tem ele, a esposa, os filhos, tudo aos pés do Senhor, porque uma mãe não desistiu. Ela morreu orando pelo filho. Continue orando. Deus é capaz de transformar, de trazer vida aonde havia morte. Amém. Louvado seja o Senhor. Em pé, cantemos. O
orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos nos saudar uns aos outros com a paz do Senhor. Vamos receber a bênção. Igreja, povo de Deus, e que o Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que o teu amor, que a tua graça e as tuas consolações habite ricamente no profundo de cada coração aqui nessa manhã, que esteja com a Igreja de Cristo que está espalhada sobre a face da terra, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos.
dois rápidos recados. Essa semana tem feriado, quinta-feira é feriado, então não teremos a reunião de oração esta semana. Então, os irmãos aí, as irmãs que frequentam a reunião de oração, esta quinta-feira, por causa do feriado, não teremos a reunião. O segundo recado é para crianças, adolescentes, jovens e todos aqueles que são empolgados, como eu, com a Copa do Mundo. Chegamos naquele período de 4 em 4 anos em que nós pintamos a frente da igreja aqui para animar o povo, né? O pastor falou que não é para a gente ficar preso ao passado, né? Então vamos nos animar aí, a Copa do Mundo está às portas aí, né? A gente tem feito aí nas últimas edições da Copa do Mundo essa atividade aí com as crianças, com os adolescentes, com os adultos também. Precisamos de adultos que venham ajudar. Então a gente pinta aqui, ainda os irmãos, na hora que saírem, dá para ver ainda um pouquinho da última Copa, né? A gente quis esquecer a última Copa porque foi horrorosa, mas a bandeira do Brasil ainda tem um pedacinho aí na rua. Então, aqueles que puderem, no sábado, 9 horas da manhã, nós vamos ter essa atividade especial aqui de pintar a rua na frente aqui da igreja. Vamos participar, é uma atividade gostosa de participação aí de várias faixas etárias. Então todos são convocados, né? Já que nós estamos em época de Copa, todos estão convocados para participar dessa atividade no próximo sábado às 9 horas. Para quem tem filho pequeno, eu sempre digo que é uma oportunidade de criar uma bela recordação, aí, uma bela lembrança com a criançada também, dessa atividade que a gente fazia quando era criança, de pintar a rua para a Copa do Mundo. É isso, vamos todos em paz. Pastor, tenham um bom retorno para Minas Gerais, Deus os abençoe, tenhamos todos uma semana abençoada e abençoadora.